Oi, gente! Estamos aqui ao vivo, hoje nessa live. Para quem não me conhece, meu nome é Laís, eu sou uma das fundadoras do Descascando a Ciência e hoje a gente veio aqui para fazer uma live e conversar com a doutora Edna Bertoncini, que é pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, que atualmente vem trabalhando com a arte da olivicultura, que é a atividade agrícola que cuida do cultivo, então, das oliveiras, né? As oliveiras estão em várias passagens bíblicas, né? Todo mundo conhece o Monte das Oliveiras, as passagens do Monte das Oliveiras. E ela produz, então, as oliveiras, as deliciosas azeitonas, que são usadas para fazer o azeite, isso, né? E por que essa live? No blog do Descascando a Ciência, essa semana, nós publicamos um texto onde fala das oliveiras e de uma das doenças que tem devastado e preocupado os produtores de oliveira, principalmente na Europa. Então, sobre isso, a gente também fez um vídeo que também está disponível no YouTube do Descascando a Ciência, no canal do Descascando. E eu quero convidar vocês para acessar o nosso blog, acessar o nosso canal do YouTube, e para poder assistir os vídeos e ler o nosso texto. Então agora eu vou convidar vocês, vou convidar a doutora Edna para conversar um pouquinho com a gente. Vocês podem ir mandando perguntas, que depois no final a gente vai deixar um tempinho para poder responder. Isso. Oi, Edna. Olá, Laís, tudo bem? Tudo bom com você? Muito frio por aí? Tá bem frio hoje, esfriou bem, né? Primeiramente eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu já me apresentei pro pessoal, já falei o porquê dessa live. E agradecer muito mesmo a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, com o pessoal do Descascando e de todas as pessoas que vão assistir essa live. Então, primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, falasse um pouquinho da sua trajetória de estudo com as oliveiras, tá? Como é que você começou a trabalhar com elas? Bom, inicialmente eu quero agradecer vocês do canal Descascando a Ciência, pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo aí, divulgando a ciência e o trabalho dos pesquisadores, né, dos institutos de pesquisa e universidades. E vamos lá então, né? Vamos para esse tema apaixonante. Espero que você saia apaixonada pelas oliveiras. Eu já estou apaixonada. Se eu tivesse uma fazenda, eu já estava plantando já. Não, a gente quer que você venha trabalhar com a gente. Vem com a gente. Olha, posso ir. Estamos precisando de gente para trabalhar no melhoramento genético, em tantas outras áreas. Mas adoraria, quem sabe? Quem sabe? Vamos lá. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Exalc, aqui de Piracicaba. Fiz mestrado e doutorado e pós-doutorado em solos e nutrição de plantas. E sempre trabalhei com solos, com a área de resíduo, de uso de resíduos em solos, com a parte ambiental. Em 2008, 2009, começaram os produtores paulistas a plantar oliveira. E inúmeros problemas acontecendo com a cultura e procuraram a Secretaria da Agricultura em busca de soluções para as dificuldades que eles estavam encontrando de manejo da cultura. Bom, a Secretaria nos chamou, né, e eu já tinha alguma coisa trabalhado com isso em Bari, na Itália, né? E pouca coisa, que tinha pontos no meu currículo, mas me chamaram, assim como outros pesquisadores, e pediram para montar um grupo que abordasse toda a cadeia produtiva, desde da produção de mudas até a qualidade final de azeites. E nós fomos tentando buscar, não tínhamos conhecimento nenhum de oliveira, né? Tínhamos conhecimento de outras culturas, mas de oliveira não. Tentamos buscar os pesquisadores e formamos um grupo. Em 2011, esse grupo foi reconhecido, né, oficialmente foi reconhecido como Grupo Oliva São Paulo, e hoje nós estamos em 24 pesquisadores. Principalmente da Secretaria da Agricultura, de todos os institutos, alguns da Exalc, e temos parceria com outras instituições aí
brasileiras também e internacionais, tá? Então, essa foi minha trajetória. Então, faz 11 anos que eu trabalho com as oliveiras. Que delícia! Já vi uma pergunta aqui perguntando como é que estavam suas plantações. Quer dizer que você tem plantação também. Oi? Você tem plantação também? Alguém perguntou aqui como estão suas plantações. Não tenho plantação. Eu tenho plantação assim, bosques experimentais. Na fazenda que eu trabalho, a gente tem bosque experimental, né? E trabalho bastante com os produtores, muito trabalho de campo, muito pesado mesmo, que eu acho que é o jeito da gente aprender, né? Trabalhar com essa cultura exótica. Legal. E Edna, os europeus eles são os maiores produtores, mas o Brasil tem plantado nos últimos tempos também, principalmente na região Centro-Sul, que eu vi. Quais são os estados, quais as regiões do Brasil que eles estão produzindo agora? Os estados produtores, o principal é o Rio Grande do Sul, que está com mais ou menos uns 4.000 hectares. Depois vem Minas Gerais, que eu acredito que esteja em torno de 2.000, um pouco mais. E São Paulo, que é o último censo que a gente fez, tinha 600 hectares. Mas, assim, nós tivemos muitos plantios agora no verão, né? Temos que refazer essa conta. E, assim, em expansão. Expandindo muito, né, a cultura a cada ano. Também tem um pouco no Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Esses são os estados produtores. Então, mas é um cultivo relacionado ao clima? É um cultivo de clima frio? Como é que é? Sim, sim. Aqui em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro também temos um pouco, Espírito Santo praticamente na Serra da Mantiqueira. Porque é uma cultura que ela exige, no mínimo, aí 600 horas de frio. Alguns falam que até menos, né? Mas pelas nossas experiências práticas, a gente tem visto que para se ter um bom florescimento e um bom pegamento de frutos e, consequentemente, uma boa produção, seria ideal que tivesse pelo menos 600 horas abaixo de 12 graus e meio. Então, em São Paulo... Por ano. Então, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós estamos plantando só em altitudes, acima de 900 metros. O Rio Grande do Sul já tem, Paraná já tem um clima territorial, né, um frio territorial. Então, já não se exige essa condição. Mas é essencial que se tenha, para se implantar um olival, a premissa número 1 é que você tenha quantidade de horas de frio suficiente para que haja florescimento. Senão a planta vegeta e nunca produz, né? Enquanto nós não tenhamos ainda um melhoramento genético, né, que faça com que a gente consiga aí cultivares que floresçam com quantidades menores de frio. Entendi. E são vários tipos que eles cultivam no Brasil, assim, e mesmo lá fora, são vários cultivares? Sim. No mundo tem 3.000, 4.000 cultivares, né? Comerciais, não todos, né? No Brasil, não mais que 6 comerciais. Tem-se um banco de germoplasma, e da Ipamig, por exemplo, da Embrapa, né? Já foram feitos aí alguns ensaios varietais, mas são esses 6 cultivares que, não mais que 6 que estão indo bem, né? E em cada região você tem algum que é favorecido, que se expressa melhor. Entendi. E como é que é o ciclo, assim, o ciclo produtivo de uma oliveira, por exemplo? Quanto tempo, desde quando você planta até crescer e colher? Quanto tempo isso dura? Então, na Europa, isso daí é 5, 6 anos que se começa, né? No Brasil, uma das coisas que anima é que ela tem sido precoce, os primeiros florescimentos. A gente tem visto até com 3, 4 anos já algum florescimento, mas uma produtividade ainda muito pequena, né? Mas se estabiliza aí a produção a partir do 7º, 8º ano. Entendi. 7, 8 anos, então, para conseguir produzir azeitona. Para você conseguir uma estabilidade de produção. O tempo de retorno, Laís,
econômico, né, também é bom alertar aqui que é longo, no mundo inteiro é em torno de 15 anos, então a pessoa que quer cultivar, ela que esteja atenta, né, a isso daí, que é um investimento ao longo prazo. Entendi. E uma oliveira, uma árvore de oliveira dá bastante fruto, assim, para poder produzir. Teoricamente, teria que dar entre, quando há uma estabilidade na produção, a partir do 7º, 8º ano, teria que produzir em torno de 20 até 30 quilos, tá? Mas nós não estamos tendo esse tipo de produtividade aqui ainda, né? Nós temos as árvores que produzem muito bem, outras não, nosso material genético ainda é bem heterogêneo, né? Entendi. Legal. E é um cultivo que precisa de muito cuidado? Como é que é feito o manejo? Poda, adubação? Tem a ver com... Eu vi alguma coisa que a qualidade tem a ver com o solo também, não tem alguma coisa assim? Precisa, viu, Laís? Quando se começou a plantar em oliveira no Brasil, e muitas pessoas ainda têm a sensação de que oliveira é uma planta rústica, porque as pessoas veem a oliveira plantada no Mediterrâneo em solos extremamente pedregosos, arenosos, locais em que não chove, deserto praticamente, né? E então tem-se essa sensação que é uma planta rústica, que não necessita de tantos cuidados, que é um grande engano, porque aquele solo pedregoso do Mediterrâneo, cheio de pedra, de areia, o pH deles é 7, 7,5, 8. Nosso pH aqui, você sabe, é 3,5, 4, né, Laís? A gente tem alumínio, assim, alumínio de monte no solo, né? Se você não conseguir aí um pH de 5,5, você não tem disponibilidade de outros nutrientes, de fósforo, de cálcio, né? Então é complicado. Então exige-se todo um trabalho, aí calagem principalmente, um trabalho de construção da fertilidade do solo, na verdade, para se implantar um olival, né? E é uma cultura que você tem relatos de 3.000 anos, 2.500 anos de plantas no mundo. Então, é uma cultura que dura muito. Então, você tem que ter uma base de plantio muito boa, né? Um leito de plantio aí, né? Um preparo muito bom para a implantação. Também é uma cultura de clima temperado, exige-se podas, né? Que outras culturas não exigem, de clima tropical. Eu vi que tem que ser uma poda bem, bem drástica. Não sei se no Brasil, porque parece que a árvore cresce muito, uma coisa assim. Então, no Brasil, no mundo inteiro se poda oliveira a cada 2 anos, praticamente, né? No Brasil, a gente tem visto que tem que ser praticamente todos os anos, tá? Drástica? Não. Se você fizer as podas desde o começo, de formação, de produção, não é necessário essas podas drásticas. Nós estamos fazendo esse tipo de poda drástica, que você acha que tem visto na internet aí, motosserra, porque chegou-se numa condição que a planta ficou um pé de manga, entendeu? Não foi podada todos esses anos, 6, 7 anos. Nos primeiros anos sem poda, ela inclusive produz, né? Mas chega um ponto que a parte vegetativa e a quantidade de madeira sobrepõe a parte reprodutiva. E daí a planta entra em estagnação e você tem que cometer essa loucura de fazer podas radicais, né? Então, é necessário a poda, a gente apanhou muito no começo para se chegar aí a uma poda adequada, mas agora estamos, a gente já sabe, já tem na cabeça, né, que tipo de poda que tem que ser feito aqui em condições subtropicais. Legal. E é uma cultura que tem muitos problemas fitossanitários, assim, quais são as principais doenças que atacam as oliveiras? Olha, você trabalha com laranja, né? Você trabalha com citros. Você sabe que citros, na fitopatologia das faculdades de agronomia, é quase um livro de fitopatologia só de doenças, né, Laís? Oliveira não, eu acho que é até tranquilo, né? Assim, pragas, as principais são formiga no início do olival, né? As formigas adoram as oliveiras.
Depois tem uma lagartinha, uma traça que chama pálpita, né, que também come aí o limbo das folhas. São as principais pragas. Doenças fúngicas. Esse nosso clima aqui, muita chuva, muito calor, né? Então as doenças... Da antropnose, né? Sim, as doenças fúngicas que dá no mundo inteiro, aqui é muito mais acentuado, né? Então você tem o pavão aí, ou repilo, né? Tem a mancha de cercóspora, antracnose, são todos fungos que atacam as folhas. Que você tem que fazer um controle, porque reduz a área fotossintética, começa a cair folha, e se cai muita folha... se você tiver em torno de 25, 30% de folhas, de perda de folhas, você já tem aí um comprometimento do próximo ciclo produtivo da planta, né? Então essas, e agora recentemente a xilela, né? Sim, que foi um problema muito grande na Europa. Que é Sim. Que dá declínio, que a doença chama declínio rápido das oliveiras. É parecido com o dos citros, né? Parece PVC, assim. Sim, é causado pela Xylella fastidiosa, né? No sul da Itália entrou por uma planta ornamental, provavelmente uma orquídea que veio ali da região da América Central, né? E olha a responsabilidade, alguém trouxe uma planta ornamental na mala, né? Por isso que a gente não pode carregar nada quando vai viajar, né? Nem para ir, nem para voltar. Exatamente, né? A responsabilidade. E daí encostou-se um olival, e daí isso daí vai avançando, né? Você sabe que quem transmite a xilela são os afídeos, né? No nosso caso aqui, as cigarrinhas. Então, a cigarrinha que fica ali naquela vegetação da entrelinha, no solo, nas beiras, né, do olival, nas matas, ela suga a seiva de uma planta doente, depois ela vai sugar de uma planta sadia, e há a transmissão aí da bactéria, né? E essa bactéria causa aí o entupimento dos vasos do xilema, e aí começa a ocorrer o secamento do ramo, né? O secamento do ramo e cessa de água, né, para as folhas, e ocorre o secamento, e de um ramo vai passando para o outro até que você tenha a perda total da planta. Mas com a produção brasileira, eles não chegaram a ter prejuízo? Atacou aqui a produção brasileira também não? Assim, a gente está com muitos problemas aqui no Sudeste. No Rio Grande do Sul, eu já ouvi algum relato, né, de um colega da Federal, mas parece que não como aqui em São Paulo e Minas Gerais, né? E mesmo aí outros estados como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo também há relatos. Nós já perdemos diversos olivais com a xilela, tá? Então aparece o ramo seco, o produtor vai lá, né, intuitivamente ele corta aquele ramo, depois aparece um outro, ele vai cortando os ramos até que a árvore fica um toco, né? E vai se espalhando pelo olival, e chega uma hora que você perde o pomar, né? Se não houver um controle aí. Infelizmente, nós já perdemos alguns, em São Paulo e Minas, alguns olivais entraram aí em total declínio em função da xilela, né? Que judiação, né? E na Europa, tiveram muitas notícias falsas, que a gente fala no texto do Descascando da semana passada, a gente falou, estava lá que muitas notícias falsas foram espalhadas durante esse período da doença na Europa. E você acha que isso influenciou muito na disseminação? Assim, atrapalhou no cuidado das pessoas não acreditarem? Igual acontece agora com o coronavírus. Exatamente. Assim, o sul da Itália são árvores centenárias, né?
que foi o nono, o bisnono que plantou, é coisa de família. Então, quando um técnico chega e fala, olha, essa árvore está condenada, né? Nós precisamos arrancá-la. Então, você imagina já o espírito latino, né? Associado a essa questão aí, associado a essa questão cultural, né? O apego à planta. Então, formou-se uma comoção muito grande, né? A gente viu aí, então, os técnicos do Ministério da Agricultura indo até o local para fazer o arranquio das plantas, e a pessoa agarrava na oliveira, não queria, chorava, não queria que arrancasse, não queria acreditar que a doença estava acontecendo, né? E isso daí atrapalha muito, porque você não... a partir do momento que você não acredita naquilo, você não previne, não controla, né? No Brasil mesmo, eu com o Elvésio estamos, o Elvésio bastante, né? E eu ajudo ele nessa parte. A gente vê muitos técnicos que falam, não é chilela não, é deficiência de fósforo, é deficiência de manganês, né? Mas os sintomas são claríssimos. Uma deficiência não dá em reboleira, uma deficiência não dá em um ramo só da planta, né? Um pouquinho de conhecimento aí de nutrição já abriria, já abriria a mente, né, Laís? E a gente tem o laudo na mão e os sintomas, mas mesmo assim demora para cair a ficha, né? Tanto do produtor quanto das pessoas que prestam assessoria. E quanto antes você detectar, melhor, né? E como é que fez, assim, a detecção, por exemplo, tem alguma clínica que faz? Sim. Detecção de presença da bactéria, alguma coisa assim? Primeiro o olho clínico, né, Laís? Então, você andando para o olival, você vendo um ramo seco com as folhas grudadas ainda, né? Presas no ramo, você já desconfia. O sintoma começa com o amarelecimento das pontas e depois parte para todo o limbo, né? E depois o secamento. Antes disso, a gente já vê a casca do ramo começando a amarelar. Então, quem tem um olho clínico bom, você vê a casca do ramo amarelando, você já desconfia que em poucas semanas, né? Você vai ter as folhas aí. A gente traçou algumas rotas e uma delas seria a partir de viveiro de mudas. E a bactéria ficaria na planta até o quarto, quinto, sexto ano, e aí que começam os sintomas, porque é um tempo aí para ocorrer o entupimento dos vasos. Agora nós já estamos vendo que está sendo melhorado a fertilidade do solo, o manejo dos olivais, então as plantas vigorosas muito rápido, plantas com 2 anos já muito vigorosas. Então a gente já tem plantas aí com 2, 3 anos já com sintoma da chilela. Daí a gente recolhe esse ramo, né, tem uma técnica aí de coleta, né, e a gente tem mandado para o Elvésio, lá em Cordeirópolis, no Centro de Citricultura, e lá ele faz aí por PCR, né, ele faz é lá na clínica do centro, então, que faz. Isso. Legal. O pessoal do Elvésio que faz. Inclusive agora eles abriram a clínica, a parte de rotina, e está recebendo aí, né? Oliveira. Recebia só citros, agora está recebendo oliveira também, né? Legal. E vamos falar um pouquinho agora da delícia. Vamos começar a falar das azeitonas, que eu adoro. Tem diferente tipo de azeitona? É diferente, por exemplo, a preta da verde? Então, é bem diferente? É de árvore diferente? Não. Nem de cultivares. Na verdade, não existe azeitona preta. Todas as azeitonas são verdes. O que existe é o ponto de maturação. Então, inicialmente ela é verde, depois ela vai ficando levemente amarelada, depois ela passa por uma cor magenta e vai escurecendo até ficar praticamente preta, né? Então, quando passou do ponto de colheita já, ela fica preta. Então, não existe verde e... Tem alguns cultivares que permanecem verdes. Preta é a azeitona madura? Isso, seria azeitona num ponto maior de maturação, né?
Essa coloração é mais rápida ou mais lenta, dependendo do cultivar, né? Há cultivares que permanecem verdes durante todo o processo de amadurecimento. Por exemplo, a coroneike, que é um cultivar grego, né? Ela permanece verde do começo até o final. Interessante. Mas e aí, a gente pode pegar uma azeitona da árvore, do pé e comer? Não. Porque a gente costuma comer em conserva. Ela é amarga? Eu fico pensando assim. É amarga. Não pode, porque ela tem uma quantidade de polifenóis muito grande, né? E no óleo. E quando você, na verdade, o óleo dentro da célula vegetal, ele fica dentro de uns vacúolos, de umas bolsinhas, né? E a hora que você vai extrair o azeite, essas bolsinhas se rompem e as enzimas, que são umas lipoxigenases que ficam no citoplasma da célula, elas atacam esse ácido graxo aí insaturado, né, essa gordura, e daí então ocorre aí a liberação dos fenóis, né? E são esses fenóis que dão esse amargor para a azeitona. Para que você consiga uma azeitona de mesa, você tem que deixar as azeitonas alguns dias na água, né? Para que esses polifenóis saiam, e depois tem todo um processo de conserva. E para a extração do azeite, o próprio processo de extração, com o rompimento desses vacúolos, a atuação dessa enzima, né? Faz com que esses polifenóis se transformem e aí você possa utilizá-lo, né, como óleo, e você não sente esse amargor muito forte, essa distringência na boca. Entendi. Então o que deixa a azeitona com aquele gosto comível. O que deixa a azeitona, então, molinha, naquele ponto, salgadinha, é a conserva mesmo. É a conserva. Entendi. Legal. E o que caracteriza assim, uma azeitona de qualidade? Como é que a gente fala que uma azeitona é boa ou não? Azeitona ou azeite? Azeitona. Por Azeitona exemplo, tem alguma coisa que fala? Azeitona de mesa. Azeitona de mesa. Há cultivares que são para mesa e há cultivares que são para óleo. E há cultivares que têm a dupla finalidade, tanto para mesa quanto para óleo. Para mesa, o cultivar tem que ter uma relação de polpa maior do que de caroço, tá? Tem que ser bem carnuda a azeitona. E a polpa tem que ser macia também, né? Então, há cultivares corretos para isso, tipo ascolana, a manzanilla, né? Que nós temos cultivadas aqui no Brasil, que servem para isso. E elas servem para óleo também, né? E outras que especificamente para óleo, tipo uma coroneike, uma arbequina, são azeitonas bem pequenininhas, né? Não tem nem classificação aí para se fazer uma azeitona em conserva, porque você sabe que para se comercializar azeitona tem todo o Ministério da Agricultura, tem um padrão, né, de tamanho do fruto. Se comercializa. Você viu umas pequenininhas aí, numas pizzas, né? Mas não é o correto, né? Sim. A gente vê mais, assim, no mercado, a gente vê mais azeitona verde também, né? Porque tem da preta para comprar no mercado? Não sei, não sei se sim. Eu só vejo da preta na pizza. Que é da madura, agora eu vou chamar só de azeitona madura. Na verdade, quase 100% das nossas azeitonas de mesa são importadas da Argentina, né? Ah, legal. São importadas. A produção brasileira é mais para azeite, então. Sim, os produtores, agora um ou outro está começando a partir para esse outro nicho de mercado que seriam as azeitonas em conserva, né? Mas quase que 100% dos produtores, eles se especializaram na produção de azeite mesmo, e não de azeitona em conserva. Ah, você falou do azeite, né? Da qualidade do azeite. Falamos da azeitona. Sim. Agora da qualidade do azeite. Deixa eu perguntar do azeite, então, deixa eu aproveitar. O azeite, uma dúvida que eu tenho, ele é feito do fruto inteiro, da azeitona inteira, com moe? Como é que é? É igual com caroço e tudo? Sim, moe a azeitona inteira. Porque, assim, a
polpa tem de 9 até 23% de óleo. E o caroço, até no máximo 1,5. É muito pouco, mas não compensa a atividade de você tirar. Há na Itália algumas equipamentos que tiram o caroço da azeitona para moer. Mas economicamente compensa. Então, as azeitonas elas são colhidas no campo, né, manualmente, com pentes elétricos ou com vibradores, se coloca uma rede embaixo, um pano para que não haja contato com terra, sujidades. Daí as azeitonas vão para o lagar, né, para a planta extratora. Na planta extratora, a maioria das máquinas tem um ventilador que tira as folhas, a terra. Depois elas são lavadas, né? E já parte para um moinho de martelo. E nesse moinho de martelo é que ocorre, então, aí, moinho como esse que nós temos no laboratório, sabe? Moinho de moer folha, solo, né? Mais potente. Daí você moe tudo, forma uma pasta, essa pasta vai para uma batedeira, que batem uns 40 minutos, para que haja o processo de coalescência. O que é esse processo? Que as gotinhas bem pequenininhas de óleo, de azeite, elas se unam, né, formando gotas maiores, e depois, para que facilite o processo de centrifugação. Tá? Depois passa por centrifuga, lá você separa o azeite da água e do bagaço, né? Esse azeite vai decantar e depois de decantado ele vai filtrado. Está pronto para o consumo. Legal. E o produto brasileiro, ele é valorizado? Assim, ele é tão bom? Ele é tão bom quanto os europeus, por exemplo? Top. Sim. Agora eu vou querer saber, vou ter que comprar. Onde compro? Não é puxando a sardinha para nossa brasa, né? Mas assim, nós começamos certinho, né? E todo o processo, apesar de penoso, porque é uma planta exótica, começamos certo. E assim, nós temos muitos azeites com prêmios internacionais, né? Com vários prêmios internacionais. E muito bom mesmo. Não temos volume ainda, né? Nosso volume é muito pequeno, mas qualidade... Eu vi que os produtores brasileiros vendem mais para empórios, alguma coisa assim? Para pequenos empórios? Ou já tem produtor brasileiro? Já tem no Pão de Açúcar, já tem no Oba, já tem em alguns lugares, né? Vou procurar agora. E tem nos empórios, e eles vendem muito online, sabe? Muito online. E colocam no correio e chega até a sua casa, bonitinho. Então, esse comércio online é muito pesado mesmo, né? E, assim, porque é difícil um produtor pequeno entrar num supermercado grande, né? Numa rede grande de supermercado, né? Mas nós estamos chegando lá, já tem algumas marcas que estão nas redes grandes também. Legal. E qual que é a diferença, uma coisa que eu tenho dúvida, assim, de aquele azeite extra virgem, só tem uma classificação, né? De extra virgem. O que é um azeite extra virgem? Vou falar um pouquinho então de qualidade de azeite, tá? Isso, por favor. Eu tenho aqui, eu trouxe até um azeite aqui paulista, tá? São Sebastião da Grama, já ganhou prêmios aí no concurso de Nova York, medalha de ouro, top. Pertinho da minha terra natal ali. Não, ali é o filão da Mantiqueira. Então, o que você busca no azeite? Você busca qualidade. Qual que é a diferença de um azeite de oliva para um óleo de grãos? Né? Por que eu posso consumir um óleo de girassol, por exemplo? Né? A diferença, o tchan do negócio são os polifenóis, que são aquelas substâncias que fazem bem para a nossa saúde, que combatem os radicais livres, as doenças patas, rejuvenesce, pele, cabelo, né? São os polifenóis que são o tchan. Então, nós não podemos perder os polifenóis dos azeites, eles são nossa preciosidade, né? O que estraga o azeite, o que estraga esses porque a composição
glicídica, tem alguns óleos, tipo óleo de girassol, que é parecida com a do azeite, tá? Mas ele tem polifenóis. O óleo do abacate tem uma composição glicídica muito boa, mas não tem polifenóis. Você coloca um óleo de abacate na boca, você não sente nada. É inodor, é inodoro, é tudo. Apesar da composição glicídica dele ser muito boa, né? Polifenóis. E o que degrada os polifenóis? É a luz, né? Por isso que as garrafas têm que ser escuras, sempre escuras, nunca garrafa clara, ou latinhas, tá? Latas. Então, a luz degrada os polifenóis, o calor, ele tem que ser mantido aí numa temperatura de 15 a 18 graus, tá? Então, naquelas gôndolas do supermercado, que fica aquela luz batendo em cima, aquele calorzão. Então, quente, calor, praga. Para degradar. Meu Deus. Um azeite que vem, às vezes, importado, que vem num bag, num navio, que esse bag não venha refrigerado, você já tem a perda de qualidade, né? No transporte, né? E o oxigênio, então tem que ficar sempre fechado, né? Sempre fechado a garrafa. Às vezes a gente vê em restaurante as garrafas abertas, assim. Aquele azeite já foi, já era. Se ele foi bom um dia, ele já não é mais, né? Então, olha só. Luz, oxigênio e calor. Esses são os inimigos do azeite que degradam esses polifenóis aí, né? Então, primeira coisa, quando você vai comprar, garrafa escura, né? Vê se o local do supermercado não é muito quente, pega as garrafas que estão mais lá no fundo, não as que estão na frente. São truques para o consumidor, né? Tem gente falando que agora vão ficar chato para escolher azeite. Não, agora vai ficar cara a sua vida. A partir de hoje, agora eu não vou querer mais saber qual que é azeite. Daí, Laís, vou dar umas dicasinhas aqui. Quando você compra um azeite, lá tem... o Ministério da Agricultura exige 3 parâmetros químicos: acidez, número de peróxido, extinção específica. São poucos parâmetros para dizer da qualidade do azeite. Para você ter uma ideia, o COI, que é o Conselho Oleícola Internacional, ele tem 28 parâmetros para a qualidade de azeite. Nós fazemos 3. Não temos laboratórios, não temos pessoal, temos ainda dificuldades nessa parte laboratorial aí, né? Então, quando você vê o pessoal nas gôndolas do supermercado discutindo, olha, pega o de menor acidez, não sei o quê, né? Porque o parâmetro acidez foi muito batido como sendo um parâmetro de qualidade. Ele é um parâmetro de qualidade. Só que é um parâmetro que ele é muito volátil, né? Todos esses fatores que eu falei para você, luz, calor, oxigênio, tá? Se eu colocar um azeite nessas condições, né? Em pouco tempo, ele está rançoso. E um azeite rançoso vai subindo a acidez dele. Pode ser que quando ele foi produzido, ele estava com 0,1 de acidez. Mas devido à má conservação, em pouco tempo, ele já não é mais 0,1. Quando ele foi embalado, era 0,1. Se você na sua casa está perto do fogão, perto de uma janela, aquele que você comprou com 0,1, daí uma semana já não é mais 0,1. Se deixar aberto, né? Se você colocar então, cozinhar com azeite, nem pensar. Ou azeite na panela. Pode cozinhar. É um mito que tem, é que estraga, tá? Você perde polifenóis, tá? Os polifenóis você perde. Mas a composição glicídica dele, que é excelente, não, tá? E, inclusive, ele tem um ponto de fumaça maior. O ponto de fumaça é aquele que começa já a provocar, criar substâncias nocivas à saúde quando você coloca um óleo numa frigideira e coloca uma temperatura de 180 a mais, que forma aquele fumaceirão na cozinha, sabe? É daí que vem o ponto de fumaça. Você degrada e forma substâncias nocivas. O ponto de fumaça do azeite é maior do que os outros óleos. Então tem esse mito, essa lenda que não se pode cozinhar com azeite, né? O azeite com alto teor de polifenóis é bom para finalizar pratos, para saladas, para você tomar uma colherzinha por dia para manter seu nível de polifenóis, né?
Então, se você colocar um Eu já pouco, passei azeite no rosto, mas é muito já bom passei no no rosto, cabelo. sabe? Excelente, as italianas fazem É, isso direto. pois é. Aí, você pega seu azeite, né? Chegando em casa, você viu lá, 0,1, deve ser top, né? A melhor ferramenta, quando a gente não tem todas essas análises, a melhor ferramenta, ou mesmo quando tem, é a análise sensorial, porque a análise sensorial, a sua boca, o seu nariz, eles não, eles são bem precisos, né, para diagnosticar aí, e tem um processo, todo um processo científico da análise sensorial que te encaminha para um resultado bom. Então você vai pegar o seu azeite, né, seu azeite. Você vai ter um copinho, que esse é o copinho oficial de degustação, azulzinho. Por que ele é azul? Para não influenciar o degustador quanto à cor, tá? Porque a cor não é importante. Às vezes a pessoa fala, eu gosto de um azeite verde, né? Então ela se influencia. Então, quando você coloca o azeite nesse copinho, ou num âmbar, você não consegue ver a cor do azeite. Então não interfere na avaliação do degustador. Daí você Legal. esse copinho também ele tem esse formato, né? Você vê que ele vai afunilando na ponta, né, Laís? Uhum. Para que o degustador aí, que os polifenóis, eles atinjam aí o nariz do degustador, né? E você consiga detectar aí o que o azeite está te remetendo, né? Então você O coloca azeite é tipo vinho, tem sommelier, assim, que faz. tem sommelier, Tem degustador de azeite. sommelier. No Brasil Ai, que tem chique. um grupo enorme de pessoas formadas aí em diversos lugares, no Uruguai, na Itália, na Espanha, né? E nós, do nosso grupo, nós fizemos aí cerca de 10, 12 cursos de análise sensorial já. Que O delícia. próximo te convido, tá? Ai, me convida, eu vou adorar. E daí, bom, você pega se você não tem esse copinho, um copinho de café, né, de plástico Aham. mesmo. E na cabine de degustação tem esse vidro de relógio em cima e você coloca num aquecedor, tá? E aquece aí 28 graus para que libere essas substâncias, esses polifenóis, e o degustador possa fazer uma avaliação menor. Se você não tem, você Uhum. esquenta esse azeite desse jeito, né, com a mão. O seu corpo tem 36 mais ou menos de temperatura, né? E você vai esquentar até uns 28 graus para que quebre essas moléculas e você consiga observar. Gente, que chique. Esquentado esse azeite, né? Devidamente Aham. esquentado, você vai aspirar, dar uma fungada e Hum. tira, para não saturar suas papilas gustativas. Daí você vai tentar observar a primeira coisa que a gente busca no azeite, o frutado, porque a azeitona é uma fruta. A gente busca um frutado verde, né? Que são Uhum. assim, odores de folha, de grama cortada. Sabe quando corta um gramado, aquele cheiro de grama forte? Uhum. De folha de tomate macerada, maçã verde, né? A gente busca isso. Quanto mais o frutado, quanto maior a intensidade desses frutados verdes, maior a quantidade, tem uma correlação com a quantidade de polifenóis, tá? Que é Uhum. mais fresco, né? E são daquelas azeitonas no ponto de maturação e mais verdes. Quando ela está no ponto de maturação e passando um pouco do ponto de maturação, não muito, porque se passar muito estraga o azeite, né? Você tem um Uhum. resultado mais suave, que é de banana, é, um frutado maduro, que a gente fala de banana, de abacaxi, de De banana? amêndoas, de Nunca amêndoas, imaginei isso na vida. banana não verde, banana mesmo, Uhum. dura, né? Uhum. Então a gente tem, então é isso que a gente busca. Então a primeira coisa, frutado. Eu quero saber se tem frutado e qual a intensidade. Daí eu diagnostiquei frutado verde, né?
Aqui eu tô sentindo folha de tomate e maçã. Sabe folha de tomate quando você amassa ela assim? Aham. Uma delícia. E ao fundo, ao fundo, ao fundo, ainda tem alguma coisa lá de amêndoa verde, tá? Isso daí com prática você vai pegando, tá? Gente, eu vou ter que fazer isso só que acabar essa live. Eu vou jogar meu azeite fora, senão o seu azeite já não deve valer mais nada agora. Tem frutado? O frutado é maior do que zero intensidade? Como que você sabe se é maior do que zero, né? Tem os níveis. Se eu tenho que enfiar no nariz para sentir, né? É um frutado baixo. Se eu coloco mais ou menos o copinho assim, é um frutado médio, de 3,5 para cima. Se eu coloco aqui em cima da mesa e estou sentindo, é um frutado de alta intensidade, que vai para 5, 6. Tem toda uma técnica, né? Bom, tem frutado maior do que zero, ele pode ser extra virgem. Se não tiver frutado, ele já não é mais extra virgem. Ele já vai para a categoria de azeite virgem, tá? Depois você vai ver se tem defeitos, tá? Você sente de novo e vê se tem defeitos. Quais são os principais defeitos? Rançoso. O que é rançoso? Eu falei para vocês que o azeite estraga com aqueles 3 fatores, né? Todo azeite, toda gordura, ela se rancifica. É um processo natural. Mas a gente não quer consumir um óleo, um azeite rançoso, né? Sim. Uhum. Então, eu vou procurar se tem ranço. O que é ranço? Sabe aquele cheirão de pastel de feira? De óleo de pastel de feira? Já fritou. Várias vezes. Uhum. Aquele cheirão, assim, aquela manteiga rançosa que fica, assim, muito tempo na geladeira. Sim. Esse é o ranço. É um dos principais defeitos que a gente encontra no Brasil, por causa dessas condições de conservação. É um defeito que vem da conservação, tá? Não é um defeito lá no processo produtivo, é da conservação, né? E o ranço é um dos defeitos que fazem mal para a saúde, porque em vez de você estar colocando polifenóis no seu organismo, você está colocando radicais livres. Então, você vai no cardiologista, ele fala, tome azeite que é bom para o coração, vai desentupir suas artérias, né? Daí você vai lá, compra um azeite rançoso e começa a tomar azeite rançoso. Daí os meses vai repetir, se o exame piorou a sua situação, você fala assim, entendeu? Olha o dilema, né? Então, o ranço é o principal, não pode ter ranço. Outro defeito é o acético, é um cheiro de vinagre, que vem da fermentação aeróbica das azeitonas quando elas são colhidas no campo, tá? É um cheiro de vinagre, assim, você já deve ter visto em algum azeite, tá? Um cheirão de vinagre. Tem até um amigo meu que fala, eu gosto daquele azeite que a gente coloca na salada e parece que a gente já colocou o vinagre junto. Então, você coloca... É um defeito. Isso, é defeito. Meu Deus, agora. Tem um outro que chama aquecimento, que é da fermentação anaeróbica. Quando você colhe as azeitonas e deixa ela num monte, né? Você tem que colher e no prazo de 6 horas no máximo extrair, né? 24 horas. No Brasil a gente está extraindo com 6 horas. Ela começa a entrar no processo de fermentação anaeróbica, né? E daí dá um defeito que a gente chama de aquecimento. Esse defeito aí também é muito grave, tá? E ele tem, assim, o odor de azeitona em conserva. Quando você abre o vidro de azeitona, tem aquele cheirão. Para azeitona em conserva é normal. Para um azeite, não é normal. Eu aposto e ganho com o azeite que você tem na sua casa. Ai, não quero nem ele mais. A qualidade do azeite foi algum dele que você tem aí, tá? Algum deve ter. Ranço deve ter aquecimento. Porcaria, já não quero mais. Então não pode ter esses defeitos. Se tiver esses defeitos numa intensidade até 3,5, então, e não tiver frutado, e tiver frutado ainda, o frutado é maior do que zero, mas tem defeito com essas intensidades aí até 3,5. Então ele parte para a categoria de virgem, ele já não é mais extra virgem, ele é virgem.
Se essa quantidade, se esses defeitos aí tiverem intensidade maior do que 3,5, ele já vai para lampante. E daí é um azeite que não é apropriado para o consumo humano. Lampante vem de acendia lamparina antigamente, então é o tipo de combustível, entendeu? Entendi. E assim, no mercado brasileiro, a gente tem muito azeite lampante, muito, 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 escrito no rótulo extra virgem. Porque não é possível fiscalizar, não temos uma estrutura laboratorial ainda boa, né? Então, por isso que o consumidor tem que ficar atento, ele fazer o teste na casa dele, porque você compra a garrafinha de azeite e depois você não pode devolver, né? Você vai lá e você fala, ó, eu fiz uma análise sensorial na minha casa e tá escrito extra virgem, mas não é. Quero devolver, quero meu dinheiro de volta. Propaganda enganosa, cara. Não dá. Então você guarda a marca e não compra mais, entendeu? É assim que o consumidor, assim que a gente procura conscientizar o consumidor, né, para que ele tenha aí, eu não compro mais aquela marca, vou procurar aí o frutado verde, né, coisa boa. Bom, depois, Laís, você coloca o azeite na boca, né? Uhum. Você roda ele na boca e faz esse gesto que eu fiz, trava os dentes e joga ar, para quebrar as moléculas bem amargo e bem picante de polifenóis, né? E o amargo você sente na lateral da língua. E o picante você sente picadinhas em cima da língua e depois na garganta, tá? Quanto mais amargo e mais picante for o azeite, maior é o teor de polifenóis. E mais bem ele faz para a saúde, tá? Tem que fazer curso. Tem que fazer o curso. E depois você tem que ter harmonização de azeites, né? Que um azeite amargo e picante desse jeito é para mim tomar uma colherzinha de manhã, lá junto com o iogurte, lá, né? Ou uma colherzinha para me dar a minha dose diária de polifenóis, né? Para finalizar pratos. Dependendo do prato, se eu colocar isso daqui amargo e picante assim em cima de uma alface, eu só dá o azeite, né? Eu não sinto alface. Então você tem que azeites mais encorpados assim, você tem que colocar em alimentos mais encorpados também, e azeites mais suaves em alimentos mais suaves. Legal. Vou saber, vou ter que aprender. E outra coisa que eu queria falar que é muito importante, que o azeite, ao contrário do vinho, quanto mais novo, melhor, tá? O vinho, quanto mais velho, melhor, né? Então, o processo de envelhecimento. O azeite, não. Dependendo do... Quanto mais polifenóis ele tem, mais amargo, mais picante, mais frutado verde, ele tem uma shelf-life maior, um tempo de vida útil maior. Se ele for um azeite com quantidade de polifenóis, ele também tem uma shelf-life menor. Entendi. Né? Então, legal, vou saber. O mesmo que causa no organismo da gente, né? O mesmo jeito de combate dos radicais livres, de preservação, também ocorre nele próprio. Né? Os polifenóis o protegem. Entendi, muito legal, eu gostei. Agora eu já falei que a qualidade do azeite foi atualizada. Vou ter que comprar azeite muito caro agora. Sua vida vai ficar cara. E a mulherada, muitos polifenóis, vamos passar aqui no rosto. Exatamente, a gente tenta, né? Então vamos para as perguntas, porque tem muitas perguntinhas. Vamos lá. A primeira pergunta que me colocaram aqui é que se existem viveiros de mudas certificados no Brasil. Quanto a chilela, ainda não, tá? O Ministério da Agricultura delegou para que cada estado faça sua normativa. E aqui em São Paulo, nós já demos um grande passo esse ano aqui. Em janeiro, a Secretaria da Agricultura montou a Câmara Setorial Paulista da Olivicultura. E uma das primeiras propostas nossa vai ser essa, vai ser construir a norma paulista, né? Para qualidade de mudas, como a gente tem nos citros, né, Laís?
matrizes em telados para proteção dos afídeos, análise de xilela nas plantas matrizes a cada 2 anos, né? E toda uma série de proteção aí. Então, uma das primeiras providências da Câmara Setorial vai ser essa, porque o investimento é grande, né? Na implantação de um olival, e o produtor não pode ficar à mercê, né, desse tipo de coisa. E também alguma coisa de mapeamento genético para ter certeza de que cultivar ele está comprando as mudas, né. Há uma certificação quanto à altura, qualidade, né, mais parâmetros físicos e botânicos, mas não há ainda quanto a controle de xilela, tá? O ideal é que se tenha isso, né? Porque nos citros, não sei se você acompanhou, né? Depois que houve aí a normativa que certificou os viveiros, então, assim, a citricultura paulista quase que acabou em função da xilela, né? E melhorou muito, né? Melhorou muito. Então, isso daí é o primeiro passo. Legal. E falaram para mim que eu consegui salvar no IGTV, então, graças a Deus. Eba! Ó, a nossa segunda pergunta aqui. Quantos litros é possível extrair por planta? Litro de azeite, será? Quanto azeite por planta? Você falou que é o quê? 30 quilos? O rendimento, eu falei para você que dá de 9% até 23%. Aqui no Brasil está dando em torno de 10% a 11%. Então, você precisa... Uma planta, vamos supor que dê 20 quilos, né? 20 quilos vezes 0,1, você vai ter 2 litros por planta. É isso? É 10%, tá? Em 100 litros você vai ter 10 litros. Em 100 quilos de azeitona, você vai ter 10 litros. Em 20 quilos de azeitona, que seria por árvore, né? Tem que fazer umas continhas aí. São 5 árvores. Então, 20 litros. Entendeu? Então, é 10% o rendimento. Nossa. Uma árvore teria que dar, né? Teria que produzir, né? Em torno de tá falando aqui, por isso que é caro. Por isso que é caro. Por isso que é caro, gente. E o trabalho que dá. Eu falo para uma amiga minha, não sei, a Adriana, ela estava aí, falou, essa gente que fala, eu amo azeite, põe coraçãozinho, se soubesse o trabalho que dá. Pois é. E outra coisa, se levarmos oliveiras para ambientes mais secos, por exemplo, zona alta do Nordeste, você acha que teríamos a mesma produtividade? No Nordeste, se cultivar no Nordeste? Mais seco, então, mas não tem clima, não tem temperatura baixa para florescimento. Lá não vai florescer. Diamantina, fizeram alguns ensaios na Chapada Diamantina, o pessoal de Israel, e eles tentaram induzir o florescimento cortando irrigação, né? E as plantas floresceram. Só que a temperatura do dia não é só temperaturas baixas que são necessárias para o florescimento. É temperaturas baixas e uma amplitude térmica entre a máxima do dia e a mínima da noite, não mais do que 18. Lá na Chapada você tem 40 durante o dia, né? E 25 durante a noite. Então a amplitude é maior, então ocorre abortamento de flores. Entendi. Então, não dá certo. E tem outros produtos obtidos das oliveiras? Tem sim. Sim, tem folhas no comércio, você vê aí em casas, em farmácias de homeopatia. Cápsula, né? Cápsulas, folhas, pesquisadoras do nosso grupo que trabalham com folhas, porque tem um polifenol nas folhas que se chama oleoperina.
né? Que também é muito bom para a saúde. Então, elas estão fazendo testes para ver quanto que se extrai, folhas para chá, por exemplo, né? E quanto você tem que tomar de chá por dia para te fornecer essa quantidade aí, né? Polifenóis necessários. A gente necessita de 20 miligramas desses polifenóis aí por dia, né? Um azeite top desse daqui, que tem alto teor de polifenol, seria uma colher bem cheia, já forneceria, tá? Tem que ver E o como é que eu quanto... sei se um azeite vai ter a quantidade certa de polifenol? Se aquele frutado verde intenso, você colocou na boca, pica, amargo, picante, você sabe que o teor de polifenóis é bem alto. 400, 500 miligramas por quilo, né? Entendi. Um azeite Legal. mais suave, ele tem menos que 250 miligramas por quilo de polifenóis. Se coloca na boca, você quase nem sente o amargo e o picante. Essa é uma dica. Entendi. E estão perguntando aqui, qual que é a melhor porcentagem de acidez de um azeite? Então, a acidez, a legislação vai até 0,8 extra virgem, mas é um parâmetro muito fraco, como eu te falei, né? Pode ser que quando ele foi extraído, quando ele foi embalado, ele realmente estava com esse teor. Mas não muda muito, né? E com incidência de calor, luz, e com o tempo mesmo a acidez vai subindo, né? E por que então no mercado eles deixam assim daquele jeito, lá no calor? Nos empórios eles já colocam num lugar mais fresquinho, por exemplo? Desconhecimento mesmo, né? Desconhecimento. Você vê que alguns supermercados, em alguns empórios, o cuidado que eles têm com os vinhos, né? Colocam num lugar mais escuro. Deveria ser igual, né? Esse cuidado que deveria ser, né, tomado com azeite também. Agora eu vou ficar chata de novo, né? Pra fazer isso aí. E estão perguntando aqui como são os estudos sobre a utilização de resíduos da extração? Utilização como adubo, alimento para animais. Quais os usos que você vê hoje? Ainda a gente tem uma quantidade de resíduos muito pequena, né? E o resíduo é bagaço e água. Então o pessoal está colocando espalhando no solo da própria plantação, né? Mas você pode usar o bagaço para alimentação animal, né? E o mesmo cuidado, ele ainda tem uma quantidade grande de azeite no bagaço, né? E se você preservar esse bagaço, não deixar em temperaturas altas, tem os polifenóis, e você vai dar para um boi, para um porco, tem estudos aí que melhora a pelagem, melhora a produção de leite, né? Você pode fazer compostagem com esse resíduo também, né? E a cultura, dependendo do tipo de máquina, separa o bagaço da água e outros que não separa. Se separou o bagaço da água, é mais fácil, você pode dar para um animal ou fazer uma compostagem. Se vem misturado, você pode fazer irrigação de culturas agrícolas, né? Da oliveira mesmo. Aproveita tudo mesmo, né? Tudo. Aproveita tudo. Olha, que beleza. E tem cultura orgânica? Já tem produção orgânica? Eu vi que tem. Eu vi um vídeo, acho, né, no YouTube, de uma produção aqui no Brasil. De um casal. Não é difícil fazer produção orgânica de oliveira, viu, Laís? Porque são doenças fúngicas, se controla com caudas, né? Adubação, calagem você faz, porque a adubação orgânica permite, usa fosfatos de rocha, faz cultivo de adubo verde nas entrelinhas, né, para fornecimento de nitrogênio, pode usar composto orgânico, não é difícil, você tem que... lá, estão escrevendo, o verde oliva é biodinâmico e ótimo. Tem várias perguntas, não para de chegar pergunta aqui. Meu amigo lá do 1 litro de azeite. Tem vários. Legal. E aí já colocou, é boa qualidade. É boa, aí já falou que as nossas azeitonas que a gente compra no mercado são argentinas, né? Estão perguntando se a qualidade das nossas azeitonas são boas. Azeitonas em conserva? Praticamente não estamos produzindo ainda. Não estamos
produzindo ainda azeitona em conserva. Mas do azeite é top, 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 top. E aí, quando perguntaram aqui, seria bom colocar o azeite na geladeira? Então, se a gente compra, manter na geladeira? Não, porque na geladeira a temperatura é mais baixa, é 4 graus, e daí ele condensa, as gorduras condensam, fica aquela... Às vezes eu coloco na gaveta da geladeira lá embaixo, sabe? Na gaveta lá embaixo. Mas assim, tem que conservar num armáriozinho fresco, escuro, né? Aqui em casa Onde você tem a vai ter. temperatura, onde tem a temperatura mais amena, né? Tem algum. É isso? Imagina os calorões que fazem, né, pelo Brasil afora e conservar. Não é brincadeira, né, Laís? Qual é o tamanho mínimo de uma área de cultivo, por exemplo, em média? Para tornar viável, para tornar economicamente viável? Não temos ainda esse parâmetro aí, tá? Porque as produções ainda são bem instáveis. Se eu falasse para você, olha, Laís, eu tenho um olival que todo ano produz 6 toneladas por hectare, que seria o top aí, né? Eu conseguiria te dizer, mas nós não chegamos a isso devido a inúmeros fatores aí, né? Uma variabilidade genética muito grande, a epigenética, principalmente os fatores ambientais, né, desse clima nosso. Uma planta exótica, né? Uma planta exótica que nós está tentando se adaptar às nossas condições. Sim. Mesmo nos lugares que tem frio, tem épocas que chove demais, você perde porque tem encharcamento do grão de pólen, daí não ocorre uma polinização legal. Aqui no Sudeste a gente tem aí no florescimento muita seca, que é setembro, outubro, então perdas de florada. A gente tem um clima instável, que nem agora nós estamos numa frente fria. Daqui uns dias vem aquele calorzão. Daqui uns dias uma outra frente fria. Então enlouquece a planta, né? Ela fala, e aí, eu vou hibernar ou eu vou entrar em produção agora? A hora que ela fala, eu vou hibernar, né? Vem um calorzão, ela fala, não, eu vou entrar em produção. Então solta algumas florzinhas. Daqui a pouco, uma outra frente fria, ela fala, epa, mas agora eu vou hibernar? Porque nós não temos uma constância de clima como no clima temperado, né? Então a gente está brigando, né, os produtores e a planta e o ambiente, até que ocorra uma adaptação melhor. Ou um melhoramento genético, né? E o melhoramento genético aqui é forte? Você falou lá que tem lá no... Ainda não, estamos na luta. Estamos na luta aí, né? Dentro do nosso grupo Oliva, estamos na luta aí, pessoal do IAC. Eu verso também junto na parte de chilé, lá para fazer limpeza da chilela, né, nos materiais. Legal. A gente já falou um pouquinho do negócio do solo aqui, me perguntaram qual a faixa ideal do pH do solo, será? pH do solo. Provavelmente. E eu tento deixar, se eu conseguir 6,5, eu estou muito feliz, viu? Porque é uma luta. Se sair de um 3,5, e corrigir aí, eu pretendo corrigir 40, 50, 60 centímetros de profundidade, eu pretendo. Então é uma luta. Se conseguir 6,5 é muita felicidade. Entendi. Eu acho que falando aqui... não entendi direito, mas tem algum defeito que é aceito, por exemplo, deve ser no azeite, até eventualmente buscado, igual acontece nos vinhos? Moscado? Não, buscado. Tem algum defeito que é aceito? Você não falou que tem defeito? Não. Os defeitos são codificados, né, pelo COI. Bom, há um defeito. Há um defeito que é não codificado pelo COI. É meio antiético falar aqui, mas eu vou falar. Ai, meu Deus, então não precisa falar. Há um cultivar de azeite que ele é top, tá? Mas quando ele é cultivado em grandes áreas, o sistema
super intensivo, que são muitas plantas por hectare, tipo 1.200, 1.300, 1.500 plantas por hectare, 2.000, espaçamento super pequeno. Então, produz-se muito e não tem uma logística legal de colheita e transporte dessas azeitonas. Uhum. Os frutos desse cultivar, ele fica em montes, aguardando uma hora para ser extraído na planta extratora. Chegam caminhões e caminhões e caminhões, e ele fica lá aguardando. E às vezes ficam em... Até você vê nas fotos um chorume de óleo vazando, assim, imagina, né? Então, há um defeito que a gente fala que é pipi de gato, é xixi de gato. Sabe o cheiro do xixi de gato? Sei, É um gato. leite muito comercializado no Brasil, muito comercializado, tá? Que tem esse odor de xixi de gato aí, né? Em função dessas condições aí de pós-colheita e não ideais. E que quando cai num pânel de degustação, os degustadores entram em desespero, porque eles sabem que é um defeito, tá? Mas como não codificou, porque essas áreas aí são áreas que produzem muito e volumes enormes de azeite. Então, há todo um lobby em cima disso, né? E não foi codificado esse defeito aí, chama xixi de gato, pipi de gato, tá? Ele é aceito pelo Conselho Oleícola Internacional, tá? Mas o computador experiente, ele sabe que é um defeito devido a essas condições. Entendi. E aí perguntaram aqui se um dos objetivos do melhoramento seria conseguir variedades que não precisam de tanto frio? Sim, esse é o principal. A gente está batendo em cima de cultivares que necessitem de uma quantidade menor de horas de frio, né? Trazer material genético de países mais quentes, tipo Marrocos, Tunísia, Turquia, Egito, né? Sicília, que necessite de quantidades, porque não tem estudos também sobre isso na literatura internacional, sabe, Laís? Porque nos países de origem já se tem uma quantidade de frio muito acima do que a planta necessita, né? Então, e outras coisas que a gente pensa em melhoramento, tipo reduzir o vigor da planta para não necessitar tantas podas em clima tropical, né? Mas estamos engatinhando ainda. Ah, mas é assim que começa, né? E aí tem uma pergunta, a Nájila está perguntando aqui se tem azeite que é envasado no Brasil, por exemplo, a azeitona vem de fora, e aí é processado aqui. Acho que é isso. É processado, vem de outro país envasado, quando o azeite é de outro país envasado no Brasil, como é que é feito? Vem azeitona para processar no Brasil ou o azeite já é extraído? Ele vem em bags, né? E depois ele é envasado aqui no Brasil. Que não é um processo muito legal. Vem em bags grandes, né? E depois ele é envasado, engarrafado no Brasil. Que não é um processo muito legal, porque imagina, eu vou tirar de um bag já e colocar nas garrafas. Então eu já vou ter contato com oxigênio, com calor, com luz, né? Só esse processo de transferência. Não significa, eu vejo muitos colegas falando, um azeite engarrafado no Brasil, ele pode, necessariamente um azeite ruim. Não é necessariamente um azeite ruim, né? Depende da qualidade do azeite e de como ele foi manuseado, como ele veio, né? Transportado, quais foram as condições de transporte, como ele foi envasado. A gente não pode ser radical, né? Não pode condenar as coisas. Mas é uma grande probabilidade que, quando envasado, já perde um pouco de qualidade, né, Laís? Depois dessa aula que você deu agora, já estou sabendo. E a Raquel perguntando assim, como é que estão os cultivos in vitro? Os cultivos in vitro, então, começamos aqui em Piracicaba, a Maria Zucchi, mais uma aluna, né? E conseguimos alguma coisinha já.
né? Uhum. Patinou muito com os protocolos, né? Algum tempo, mas agora já estamos, é difícil, né, Imagino. acertar. Nossa, imagino. É. É difícil Títulos acertar. não é fácil. É. Mas já Mas se legal. conseguiu algumas plantinhas, estamos animados, porque é uma ferramenta muito boa, né, Laís? Para o melhoramento É. genético, para limpeza de chilela, que a gente está precisando, né? Os nossos bancos de Aham. germoplasma. É uma ferramenta muito boa. Então a Ah, gente precisa dominar, né? o Paulo colocou uma pergunta que eu estava com ela na minha cabeça aqui. É, Só planta por muda. Se eu quiser se eu plantar um caroço da azeitona que eu como num vasinho, eu vou ter uma oliveira? provavelmente não, porque ele já passou por um processo de conserva, né? Uhum. Já deu uma Mas, deteriorada na mas semente. o caroço é a semente? Não planta por semente, é só por mudinha. Só por muda. A gente faz por propagação vegetativa, com estaca. Ah, estaca. Ou cultura de Entendi. tecido, né? Ou cultura de tecido. Pega a geminha lá, axilar e coloca para crescer, né? Legal. Mas também, se você pegar uma azeitona não em conserva, né? E plantar, Uhum. germina. Dá uma escarificada na semente, porque é dura a semente, né? Então você tem que dar uma escarificada aí com areia, com alguma E coisa, com aí, lixo, né? Como semente de pêssego, por exemplo, você tem que dar uma escarificada e daí. Só que meu pai vai querer plantar. Meu pai vai querer plantar já, se ele estiver assistindo aqui. Meu só que pai quer nasce plantar tudo agora. uma planta selvagem, né? Como o citro, se plantar Se a plantar semente de semente, citro, não né? nasce. Nasce lá o pé de laranja que com aqueles espinhos enormes, demora Sim. tempo para produzir, né? Uhum. Legal. Ideal, assim, se faz comercialmente propagação vegetativa, com estacas Uhum. mesmo. Entendi. Ai, Edna, ó, adorei. A gente podia ficar aqui conversando mais horas e horas e horas e horas. É, Foi muita muito legal. coisa. Foi muito legal conversar com você. Eu queria abrir um pouquinho para você, se você quiser falar mais alguma coisa, se você quiser, o que você quiser falar, e tá aberto para você agora. Eu sei que você já falou muito, já deu uma aula, então muito obrigada por essa aula. Pode me convidar para degustação, para o curso. Quando tiver curso, me chama que eu quero fazer. Vou Ó, chamar minha mãe assim. falou que ele tá assistindo, ele vai querer plantar agora o pé de oliveira, meu Eu pai. vi aí, acho que seu pai está assistindo, hein? Ai, ai, ai. Então, O mineiro lá vai querer plantar azeitona, uai. já vai querer plantar azeitona. Bom, eu queria agradecer, né, vocês, parabenizar pelo trabalho legal aí, descascando a ciência. Eu dei umas descascadinhas de leve aqui, Foi ótimo. de boa, né? E parabéns pelo programa, pela divulgação aí da ciência, né? Dos trabalhos, que a gente não conhece, a sociedade não conhece muito bem o que a gente faz. Assim, são trabalhos árduos, de pouco reconhecimento, né? Mas que trazem aí um resultado a longo prazo, né? Agradecer vocês por esse trabalho e firmes, continuem nisso daí, tá? Obrigada. A quarentena aí e o Covid trouxe essa coisa da, do tecnológico, né? Então aproveitem essas ferramentas, As lives ajudaram muito. divulguem o trabalho de vocês, suas teses, tá? E que a gente necessita aí de continuadores do nosso trabalho, de gente jovem aí para bater a bola para frente. Nossa luta já é grande, né? Muitos anos aí. Precisamos de seguidores apaixonados. Sim. Olha, nós que Parabéns para agradecemos vocês. muito. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que participaram, né? Eu estou vendo aqui embaixo as pessoas aí, né? Um monte de perguntas, né? Obrigada. Foi muito legal mesmo. Eu queria convidar, se mais alguém que estiver assistindo, ou você mesmo quiser escrever um texto para o nosso blog,
A gente costuma fazer assim, a gente convida as pessoas, ou as pessoas nos procuram também para escrever um texto para o blog, e agora esses textos estão virando vídeos do YouTube, e aí a gente faz uma live relacionada também, se for o caso. Então, eu te convido, se você quiser escrever, é só me contactar Descascando, e aí estamos abertos aí sobre o que você quiser. Se você quiser escrever sobre melhoramento, sobre azeite, a gente está aberto para receber aí. Vou colocar no nosso grupo lá, né, que tem 24 pesquisadores, eles estão toda hora produzindo artigos técnicos, boletins e papers mesmo, numa linguagem, acho que é numa linguagem mais fácil. Uma linguagem mais para o pessoal leigo, vamos dizer assim, né? E aí, mas a gente edita, a gente ajuda, a gente edita também um pouco antes de postar, e aí a nossa ideia é essa, sempre trazer o público, né, a sociedade mais próxima da gente, assim. E aí, acho que a gente está fazendo o nosso papel, assim. Aí falar que a live vai ficar salva, já que eu consegui. Aí vai ficar salva para quem quiser assistir depois. E aí e sigam a gente lá no Descascando, que a gente sempre tem coisa interessante toda semana. Tá bom? Muito obrigada aí pela sua disponibilidade do tempo. Passamos aí uma meia hora, mas foi muito, muito, muito bom mesmo. Gostaria muito de agradecer. Tá ok, estamos à disposição e o pessoal do Grupo Oliva também está à disposição de vocês, tá? Beijão para você e todo mundo aí que está assistindo. Tchau, tchau. Tá, gente. Obrigada.